Você piscou e já estamos na metade do ano. E talvez você sinta que, apesar dos meses terem passado, você não fez nem metade do que você planejou. Ou que está sem foco, sem energia e com aquela sensação de que o ano está escapando pelos seus dedos. Mas aqui vem a boa notícia. Esse segundo semestre pode ser a sua virada de chave. E às vezes tudo o que você precisa é de um bom livro para reorganizar as ideias, retomar a motivação e recomeçar de novo do jeito certo. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 livros que são verdadeiros recomeços em forma de páginas e que podem te ajudar a ter mais foco, clareza e atitude para virar o jogo ainda este ano. Vamos lá? 1. A Única Coisa. A Única Coisa é um livro sobre clareza e foco no que realmente importa. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, fazendo 1000 tarefas e sentindo que não está nem saindo do lugar, esse livro é o ponto de partida ideal. Em A Única Coisa, os autores falam que o segredo não é fazer mais, mas sim fazer melhor com foco. E como a gente faz isso? Identificando a tarefa mais importante que podemos fazer agora. Ou seja, aquela tarefa que, se for feita, fará com que outras tarefas sejam mais fáceis ou até mesmo desnecessárias. Por exemplo, se você quer cuidar da sua saúde, talvez a sua única coisa seja praticar atividade física, porque ao praticar atividade física, ou seja, ao realizar esse único ato, esse ato faz com que outras tarefas ou atividades sejam mais fáceis ou irrelevantes. Geralmente, quando uma pessoa começa a praticar atividade física, ela começa a dormir melhor, melhora o humor dela, a produtividade, e ela também pode se interessar mais sobre alimentação saudável e começar a se alimentar de forma saudável também. Ou se você quer ser mais produtivo, talvez a sua única coisa seja planejar a sua semana, porque quando você faz isso, você sente que a sua semana ela é mais produtiva, ela tem menos estresse e você é muito mais focado e organizado. Ou seja, é uma única tarefa que, se você fizer, ela faz com que outras tarefas sejam mais fáceis ou irrelevantes. Ou seja, uma única tarefa que move a primeira peça do dominó e faz com que tudo pareça mais fácil ou desnecessário. Uma frase marcante deste livro é: sucesso é fazer poucas coisas com extrema excelência. Se você deseja começar esse segundo semestre focando no que realmente move você adiante, faça essa reflexão. Qual é a única coisa que, se você fizer, fará com que o seu segundo semestre seja um sucesso? E você pode fazer essa mesma pergunta para áreas da sua vida que você deseja melhorar. Então, por exemplo, qual é a única coisa que você pode fazer para ser mais produtivo? Qual é a única coisa que você pode fazer para ter uma saúde melhor? Qual é a única coisa que você pode fazer para melhorar os seus relacionamentos? Qual é a única coisa que você pode fazer para melhorar a sua mentalidade? E assim por diante. Quer entender como organizar melhor a sua rotina e finalmente ser mais produtivo? Então conheça o meu curso de produtividade acessando o link na descrição. 2. Essencialismo. Essencialismo é um livro cujo tema principal é fazer menos, porém melhor. E esse livro ele é um par perfeito para o livro anterior que a gente mencionou, o A Única Coisa. E nesse livro, Greg ele nos convida a sair do modo piloto automático, em que a gente vive dizendo sim para tudo, vive ocupado e no final do dia a gente se sente sobrecarregado e improdutivo. No livro, o autor fala de empresas e pessoas de sucesso que conseguiram alcançar a excelência porque são obcecadas em fazer menos coisas, porém de forma melhor. A Apple, por exemplo, sob a liderança de Steve Jobs, focava em fazer poucos produtos, porém com muita excelência. Tanto é que tem uma frase bastante famosa do Steve Jobs em que ele diz que foco é dizer não. Assim, ao invés de fabricar dezenas de produtos, a Apple focava em poucos produtos, como por exemplo o iPhone, mas faziam esses produtos com qualidade, design e funcionalidade que revolucionavam o mercado. O Essencialismo é um livro que pode transformar a sua produtividade e a forma como você alcança resultados, porque ele te ensina algo importante, mas pouco valorizado. A importância de dizer não para tudo que é ruído, para dizer sim ao que verdadeiramente importa. Porque todas as vezes que a gente diz sim para algo, a gente está dizendo não para outra coisa automaticamente. Então é muito importante que a gente entenda para o que a gente está dizendo sim e para o que a gente está dizendo não. Uma frase impactante do livro é: se você não definir suas prioridades, alguém fará isso por você. Então qual é a dica prática que relacionada a esse livro? Avalie a sua lista de tarefas para a próxima semana e veja quais tarefas realmente são importantes e quais são apenas ruídos,
que talvez você coloca para sentir que a sua lista de tarefas está grande e que você está sendo produtivo. A partir disso, você vai eliminar essas tarefas que não são importantes para que você possa focar 100% no que é essencial. 3. Hábitos atômicos. Hábitos Atômicos é um livro de James Clear que fala sobre como pequenas transformações, aparentemente insignificantes, podem gerar resultados extraordinários. Em Hábitos Atômicos, James Clear fala sobre como pequenas ações consistentes, se realizadas diariamente, são muito mais eficazes e possuem o poder de transformar vidas do que aquele plano mirabolante que você realiza uma vez só e se esquece completamente dele depois. Por exemplo, se você quer criar o hábito de ler, ao invés de definir que você vai ler por 1 hora todos os dias, você pode começar aos poucos, lendo uma página após o seu café da manhã e ir evoluindo. Essa pequena ação, aparentemente insignificante, é muito mais eficiente do que aquele plano mirabolante que você define, realiza uma vez e se esquece dele completamente. No livro, James Clear também fala sobre como criar um hábito. Não é sobre o que você faz, mas sobre a pessoa que você está se tornando. Ou seja, que a identidade vem antes da ação. Ou seja, que você não cria o hábito de ler, você se torna um leitor. Logo, para que você crie bons hábitos, você precisa começar a agir como aquela identidade desejada. Por exemplo, se você quer se tornar um leitor, o que um leitor faz? Ele escreve todos os dias. Se você quer ser uma pessoa mais saudável, o que uma pessoa mais saudável faz? Ela pratica atividade física, ela dorme bem, ela bebe a quantidade certa de água, ela se alimenta da forma correta. Uma frase impactante do livro é: você não se eleva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Essa frase, ela revela como é muito importante ter um sistema que suporte a gente, principalmente nos dias difíceis. E esses sistemas são regras ou conceitos que vão te ajudar a se manter consistente e te ajudar a manter o hábito vivo. Por exemplo, poderia ser variações do seu hábito. Então, ao invés de você definir que você vai ler por 1 hora, você vai ler uma página. Ou até mesmo adaptações do seu hábito. Então, por exemplo, em um dia que você estiver mais ocupado, você pode escutar um audiobook enquanto você lava a louça, ao invés de ler as páginas normais do seu livro. No Flynel Produtividade, você cria bons hábitos, define metas eficientes, planeja a sua semana para ser mais produtivo e tem acesso a relatórios e estatísticas que te ajudam a evoluir a cada dia. E se você quiser conferir o Flynel Produtividade, eu vou deixar o link na descrição. 4. A coragem de não agradar. A Coragem de Não Agradar é um livro sobre autenticidade e liberdade emocional. E o livro é uma conversa entre um jovem e um filósofo. E isso pode parecer bastante simples, mas algumas lições e pontos abordados são como uma espécie de tapa na cara. O livro mostra como muitas das nossas decisões são tomadas como base o medo da rejeição, da crítica ou de decepcionar alguém. Por exemplo, você tem um projeto pessoal que você deseja começar, seja um canal, um blog ou um curso, e você não começa por medo do que os outros vão pensar. O livro nos ensina a nos libertar dessas armadilhas, mostrando, dentre um de seus muitos argumentos, que não somos o centro das atenções o tempo todo. Porque muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em elas mesmas do que você. A moral do livro é que a vida dos seus sonhos, ela só começa quando você tem a coragem de ser quem você é, mesmo que isso decepcione algumas pessoas. Por isso, reflita em quais áreas da sua vida você está tentando agradar demais e acabando se perdendo no processo. E como você pode mudar isso? 5. 1 ano em 12 semanas. 1 ano em 12 semanas é um livro sobre aceleração e execução com foco. E a proposta do livro é simples, mas poderosa. Pare de planejar o seu ano inteiro. Ao invés disso, planeje cada 12 semanas como se fosse um novo ano. Essa abordagem, ela cria urgência, foco e clareza. A verdade é que quando temos muito tempo, a lei de Parkinson opera, que é aquela que diz que o trabalho se expande para preencher o seu tempo disponível para a conclusão. Muitas vezes a gente define metas no começo do ano e se esquece completamente delas até o final do ano novamente. Já quando você define cada 12 semanas do seu ano como um novo ano, a procrastinação diminui porque o prazo aumenta. Os autores falam que, ao invés de colocarmos metas vagas como ler mais ou me exercitar mais, precisamos colocar metas específicas para um prazo de 12 semanas. Por exemplo, ler 12 livros no ano vira ler 3 livros em 12 semanas,
que é mais ou menos um livro por mês. 200 treinos no ano viram 50 treinos em 3 semanas, que é mais ou menos 17 treinos por mês. E ao fim dessas 12 semanas, você avalia o seu desempenho, aprende e recomeça um novo ciclo. E essa abordagem ela gera foco, clareza e motivação. Você sente que o ano está passando e que você está evoluindo de verdade. Uma frase marcante do livro é: você tem menos tempo do que pensa, mas pode fazer muito mais do que imagina. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre os 5 livros que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua vida também. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.